Shalom, meus amigos. No dia de ontem eu disse para vocês que um dos pilares que sustenta o mundo é o estudo da Torá. Então vamos estudar a Torá. No próximo Shabat, a porção semanal que vai ser lida é Vaikra. E ele chamou. Vejam que esta paraxá da Torá, ela nos apresenta uma lista extensa, longa e detalhada de todas as ofertas que nós deveríamos fazer no altar do Mishkan e depois no Beit HaMikdash. A partir do estudo dessa paraxá, nós compreendemos a aspersão de sangue no altar, a cremação dos animais, quando eles deveriam ser consumidos por completo pelo fogo do Mishkan, e também da obtenção da carne. Mas vejam que a maioria das pessoas que nunca teve contato com a Torá, ou que não conhece, não compreende a teologia judaica, eles são muito rápidos em afirmar que esse tipo de ritual é próprio de um paganismo primitivo, porque eles não compreendem que, para nós judeus, todas as coisas físicas que existem no mundo nos servem justamente para uma elevação espiritual. Não existe outra finalidade em cada uma das coisas que Deus ofereceu ao homem, desde aquilo que nós comemos, vestimos, aquilo que nós usamos para construir as nossas casas, tudo deve servir ao mesmo propósito, permitir o serviço de Hashem e, portanto, elevação espiritual, ou seja, uma aproximação com o Criador. Certamente, ofertas de animais nos templos pode soar como algo bem diferente daquela vida espiritual que muitos desejam, mas me permitam agir por uns breves instantes como advogado do diabo para aprofundar essa visão que é fruto de uma incompreensão do significado maior das ofertas que nós fazíamos no Mishkan. Porque vejam, o judaísmo ele tem um conjunto muito extenso de leis. Nós somos o primeiro povo a estabelecer leis de proteção aos animais. Na verdade, Hashem nos ofereceu a sua vontade, a sua lei divina. E nós temos uma expressão muito conhecida na Torá, Tsar Balei Haim, que justamente tem por objetivo impedir que nós cometamos qualquer tipo de dano ou sofrimento aos animais. E aí você vai me perguntar, Átila, nesse caso, então por que as ofertas animais? Mas eu vou dizer para vocês, esperem mais um instante. Porque, na verdade, esse conceito ele é um conceito que serve como um guarda-chuva para abrigar uma quantidade muito grande de mitzvot, de proteção dos animais. Vejam que era proibido colocar peso excessivo sobre os burros, carga excessiva. O dia de Shabat também era um dia de descanso dos animais, não só de nós, seres humanos. Era proibida a amordação, um cavalo, um burro, proibindo ele de comer. Essas são apenas algumas mitzvot que nós temos na Torá, que tem por finalidade justamente impedir dano ou sofrimento animal. E aí você vai repetir a pergunta, então por que ofertas animais? É preciso esclarecer alguns conceitos que são mal interpretados. Em primeiro lugar, muitas pessoas vão dizer, mas afinal de contas, o que importa? A realização de ofertas, de sacrifícios animais no templo. Nós não usamos o chifre do touro para fazer pente, não comemos hambúrgueres, não usamos roupas de couro. Até para jogar futebol nós não usamos bolas que são feitas de couro. Ora, se os animais podem ser utilizados para um ganho físico, por que eles não poderiam ser usados também para ganhos espirituais? E também é preciso dizer, esclarecer, que a maior parte das ofertas que eram feitas no templo, ofertas animais, elas eram consumidas no próprio templo ou levadas, né, pelos Kohanim como um presente. É bom lembrar que os Kohanim não tinham terras, eles não receberam uma parte da terra na divisão da terra de Israel, eles eram parte da tribo dos levitas, os levitas não tinham terras na terra de Israel, de modo que mesmo aqueles animais que eram consumidos completamente pelo fogo, o seu couro era dado de presente ao Kohanim. E vejam, o Korban Pessa, que era feito no Mishkan, depois no Beit HaMikdash, era levado, era consumido. Era uma carne que era consumida durante a celebração de Pessa. Então, em primeiro lugar, é preciso esclarecer isso. Em segundo lugar, existe uma outra noção profundamente equivocada acerca do que significa Korban, ou no plural, Korbanot, sacrifícios. A expressão sacrifício, a tradução, ela é uma tradução equivocada, porque ela nos leva a crer que nós damos algo, que nós oferecemos um presente a Deus. Isso é uma visão justamente própria do paganismo, de muitas formas de paganismo, eu já vou falar sobre eles daqui a pouco. Na verdade, nós interpretamos a ideia de Korban como aproximar-se. E que aproximação é essa? A aproximação do Criador.
A oferta no altar, ela é feita para nos aproximarmos de Hashem. No Mishkan, no Beit HaMikdash, o homem deveria levantar parte dos animais e fazer uma declaração pessoal na tentativa de levar aquelas partes do animal que são recursos materiais, como eu disse no início, todos os recursos materiais que existem no mundo, tentando justamente buscar uma elevação a um nível espiritual superior. Vejam que não todos, mas muitos sacrifícios eram feitos justamente como uma forma de pagar pelos pecados que nós cometemos. O Corban pensa não, mas muitos outros eram uma forma de correção. Então o homem tinha que ir perante o altar e levantar o animal de modo que ele se expunha, reconhecendo os erros que cometia. Ele diz isso publicamente perante a nossa congregação. Ele esperava que dessa forma ele alcançasse um nível espiritual superior, reconhecendo o seu erro e comprometendo a não cometer mais esse erro. Uma outra noção também equivocada é aquela de que nos diz: que tipo de Deus é esse que precisa de ofertas animais? Isso é algum tipo de suborno que nós estamos dando a Deus para que Ele não nos puna pelos pecados que nós cometemos? O perdão e a misericórdia do Criador vai ser trocada por um naco de carne? Isso também é uma visão absolutamente equivocada. E aqui eu preciso separar a tradição judaica do paganismo próprio. Vamos escolher a sociedade grega, mas poderia ser romana. Todas essas sociedades em que haviam sacrifícios, porque vejam, quando nós oferecemos no altar um animal, nós não tínhamos a intenção de apaziguar a ira dos deuses. Vejam que os gregos tinham Deus de tudo, inclusive do vinho. Nossa intenção não é oferecer a eles algo em troca, algo que eles precisam, ou pelo menos eles acreditavam que esses deuses precisavam de alguma coisa para que eles não punissem a humanidade. Em algumas sociedades, inclusive, eles chegavam a cometer sacrifícios humanos, sacrificavam o líder daquela sociedade, está entendendo, para apaziguar a ira dos deuses. O judaísmo não tem nenhuma conexão com essa ideia. No judaísmo, as ofertas que nós fazemos no Mishkan não são para Deus. Esse é que é o problema, é que as pessoas acham que nós vamos lá entregar alguma coisa ao Criador. Essas ofertas não são feitas para Deus, porque Deus não precisa de nada, Ele é todo poderoso, Ele já é dono de tudo. Como é que nós podemos dar alguma coisa que Deus criou Ele mesmo? As ofertas não são para Deus, as ofertas são para nós. Nós oferecemos, nós pegamos algo que tem uma natureza física e santificamos. E aqui está o pulo do gato, por assim dizer, para compreender por que as ofertas ocorriam no passado. E quando o Mashiach se revelar e o terceiro templo descer dos céus, nós vamos voltar a praticar os korbanot. É preciso entender que nós, seres humanos, cada um de nós, seres humanos, existe em dois níveis, no nível físico e no nível espiritual. E nós temos que nutrir, nós temos que sustentar ambas as partes. E como é que nós nutrimos o nosso corpo? Através do conforto, através de gratificação, que geralmente é imediata, ou seja, não precisamos dormir, não precisamos comer, praticar sexo, precisamos de dinheiro, precisamos de poder, precisamos de riqueza. Existem muitas formas de gratificação, ou seja, de alimentar, de sustentar o nosso lado físico. Mas, por outro lado, a nossa outra dimensão existencial, que é o espírito, ele não se sustenta com coisas materiais. Os prazeres que a alma necessita são prazeres eternos. O amor, o verdadeiro amor, aquele que só pode ser encontrado por uma pessoa quando ele consegue se unir com a sua alma gêmea, com a outra parte da sua alma imortal. O amor, as boas ações, a conexão com Deus. Essas são as formas de alimentar a nossa dimensão espiritual. E todas as mitzvot da Torá, as 613, elas foram projetadas para nos guiar em direção justamente a esses prazeres espirituais. Quando o corpo exerce seu domínio sobre a alma, é que nós cometemos as transgressões. O adúltero, que não conseguiu ser fiel à sua esposa, o que ele fez? Ele não conseguiu controlar o quê? As suas necessidades físicas,
A transgressão é o resultado da derrota moral desse indivíduo. A mesma coisa aquele que bebe excessivamente, ou que se droga, todas as transgressões existentes natural, o assassinato, o roubo, todas elas são o quê? O ser humano não conseguindo controlar a sua dimensão física, necessitando alimentar, sustentar a sua parte física muito além daquilo que é a verdadeira necessidade. E vejam, como nós podemos reparar os erros, como nós podemos reparar essas transgressões, porque o Corban tem por finalidade nos aproximarmos de Deus. E como é que nós fazemos isso? Justamente reparando os erros que nós cometemos. O homem dava um passo à frente no Mishkan e dizia: eu cometi um erro, e lamento pelo dano causado à minha alma. Eu não quero mais cometer esse erro e me comprometo a não permitir que a minha parte animal me domine mais. Isso é uma experiência espiritual extraordinária, tem uma força tremendamente poderosa. E quando ele via o animal se abatir do sangue, ele pensava que era ele que tinha que estar ali naquele lugar. E como é grande a misericórdia de Hashem, como é grande a capacidade de compreensão de Hashem por todos os pecados que nós cometemos. Quando nós vemos o animal abatido, nós percebemos que aquilo éramos nós que merecíamos receber e não o animal. Talvez para alguns de vocês possa parecer difícil compreender isso, mas era assim que acontecia e nós continuamos acreditando na importância da vida. O judeu não costumava abater um animal com facilidade. Eu quero lembrar a vocês que quando nós estávamos no deserto, o nosso povo era dono de grandes rebanhos. E o nosso povo reclamou com Moshe Rabbeinu: Hashem não vai prover o alimento? Então o maná desceu dos céus. Mas nós tínhamos milhares de cabras, de carneiros. Nosso povo podia ter abatido esses animais e se alimentado deles. Mas a carne tinha um valor muito importante na tradição judaica. Não era permitido, ou mesmo prática comum, se abater um animal com facilidade. E o animal era uma coisa muito cara também. Tanto é que existe a possibilidade de fazer corban até mesmo com uma pomba, na medida em que esse judeu não tenha recursos para comprar uma vaca, um touro, um carneiro ou uma cabra. Então vejam, quando nós levávamos até o altar do Mishkan e depois do Beit HaMikdash esse animal e fazíamos o abate dele, na maior parte das vezes nós utilizávamos a carne para comer ali mesmo, no Mishkan, e passávamos dias estudando a Torá, ou os Kohanim levavam para alimentar a sua família, ou nós alimentávamos a nossa própria família. Esse é um tema complexo, meus amigos, mas a ideia central que eu gostaria de deixar registrado aqui é que tudo que existe no mundo físico deve nos servir, deve nos auxiliar para a nossa elevação espiritual, e assim também é com as ofertas que nós fazemos no Mishkan. Vai!